Bom, então, pessoal, a gente vai dar continuidade sobre a discussão de hematura e nephropatia por IgA. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a associação também de hematura com histologia, principalmente a classificação MEST-C. Então, o primeiro artigo é o mesmo que a Mari também apresentou na semana passada, que traz os casos clínicos, que é esse artigo que foi publicado em 2024, que ele aborda em um manejo individualizado de nephropatia por IgA, além daquilo que é recomendado pelo CADI. Hoje o caso clínico vai ser o caso 2, né, desse artigo, que vai falar um pouco aí da classificação de MEST-C, principalmente considerando aí a subclasse S1 em relação ao tratamento. E aí, na sequência, eu vou falar um pouco desse artigo que foi publicado em 2021, que aí associa a hematúria também com a classificação MEST-C e os desfechos renais na nephropatia por IgA. Dentre os autores, a gente vê aqui que tem o Fervenza, que está nos dois trabalhos, né? E a gente vai ver que tem alguns resultados diferentes entre o que foi feito no caso e o outro artigo também. Então, o caso clínico, né, um paciente masculino, 16 anos, com história de microhematúria, com 3 a 5 hemácias por campo, há cerca de 3 anos, que apresentou, até então, aumento de proteinúria, uma proteína sobre creatinina de 0,3 grama por grama para 0,8, e um aumento de hematúria, né, para 10 a 20 hemácias por campo. Ao exame físico, ele estava com um peso ali de 60, uma altura 1,68 e um PA de 116,78. Os exames mostravam creatina de 0,8, com ritmo de filtração glomerular de 98 ml por minuto. Aqui ele usou uma fórmula para idade abaixo de 25 anos. A biópsia renal mostrava nephropatia por IgA, com classificação de MEST-C M1, E0, S1, T0 e C0. E essa S1, que é a lesão de esclerose, ela era uma lesão caracterizada por ser type lesion, com uma hipertrofia podostária. O tratamento inicial foi lisinopril, 10 mg por dia. Na evolução, após um mês, a proteinúria permaneceu inalterada, com uma relação de 0,7 a 0,9. E aí, aqui, eles não esperaram 3 meses, conforme o CADIGO recomenda, e foi feita uma pulsoterapia com corticoide usando o regime de Pfizer. E aí, para a gente relembrar, esse aqui é um artigo que apresenta esse regime, que foi publicado em 1999, Cláudio Pozzi, que é o uso do corticoide nesses ciclos de pulso com corticoide oral por 6 meses. Nesse trabalho, ele usou pacientes com nephropatia por IgA, com uma creatina ali até de 1,5 e uma proteinúria de 1 grama a 3,5 gramas a dia por pelo menos 3 meses. E dividiu em 2 grupos. Um manteve tratamento de suporte e o outro fez esse esquema de corticoide. Então, eram 3 ciclos. Cada ciclo iniciava com metilprednisolona EV 500 mg 3 dias e depois ficava com prednisona oral, meio miligrama por quilo, em dias alternados por 2 meses. E isso se repetia 3 vezes. Então, era mês 1, 3 e 5, dando um total de 6. Aqui nesse trabalho, a gente vê que os resultados foram satisfatórios para quem usou corticoide, né? Então, aqui no gráfico de cima, era a sobrevida livre do desfecho primário, que era o desfecho de aumento de 50% de creatinina. A gente vê que o grupo que usou corticoide teve mais sobrevida livre de desfecho. E aqui um outro desfecho também, que era duplicar a creatinina, né? Aumento de 100% da creatinina. Também o grupo com corticoide teve mais sobrevida livre desse desfecho. Isso num segmento longo de até 6 anos. Então, o paciente recebeu esse esquema, ele foi orientado quanto à dieta e os efeitos colaterais do corticoide, foram checados regularmente. Após 3 meses, não se observou nenhum efeito tóxico de corticoide, e a relação proteína-creatina tinha reduzido para 0,5.
Após 5 meses, ela já tinha reduzido para 0,2 grama por grama, e após 3 anos, o paciente manteve-se em remissão completa e com uma hematúria residual mínima de 2 a 5 hemácias por campo, com uma função renal normal. Então, aqui, de discussão desse caso, né, ele traz, né, então, ali, resumidamente, o paciente com nefropatia por IgA, com M1S1, né, aqui está E0, E1, é M1, E0, S1, T0, C0, em paciente, né, com 16 anos, tratado com IECA sem resposta e após o corticoide. Então, a primeira coisa que ele traz, né, que iniciou o bloqueio da renina-angiotensina com uma proteinúria acima de 0,5 gramas por dia, que é recomendado pelo CADIGO atualmente também, e a ausência de respostas após um mês, como eu falei, foi um tempo menor do que o que é recomendado pelo CADIGO, que a gente fala 3 meses. Ele justifica um pouco por ser idade menor que 18 anos, né? E aí eles consideram ter o medo da progressão por conta da proteinúria, paciente jovem, e considerou também o outro contexto, que foi a histologia, que é o que a gente vai falar na sequência, que é a sobreposição de lesões de uma podostopatia, né, que era aquela S1, que era uma esclerose segmentar, mas com uma característica tipo lesion, com uma hipertrofia podostária associada. Ele descreve que acredita-se que essas lesões, elas se originam de sinais imunológicos liberados pelas células mesangiais ativadas com o alvo linfodócitos, e isso levaria à proteinúria. E justificaria ali, por esses sinais imunológicos, também a resposta ao corticoide. Ele fala que adultos e crianças com S1 e características de podostopatia, eles têm mais proteinúria e um pior prognóstico, sendo mais respondedor a corticoide que outras subclasses S1. A introdução do corticoide, ela foi direcionada pela histologia, nesse caso, né, que não está no CADIGO, né, a gente sabe que a histologia, a classificação de Mestre e outros parâmetros histológicos, eles ainda não são definidos para guiar o tratamento. E o alvo em crianças é a relação proteína-creatina menor que 0,2. Aqui ele coloca que a hematúria microscópica mínima não foi considerada por si só um sinal de atividade que justifica o tratamento. E ele coloca que poderia se questionar de ter adicionado antes do corticoide um inibidor de SGLT2 ou uma esparzentana, que poderia ter o mesmo efeito antiproteinúrico sem precisar do corticoide. Ele coloca que essas drogas não combateriam a inflamação e não teriam benefício teórico nesses casos com M1, E1 e S1. Aqui eu coloquei um Discord, porque a gente sabe que tem um trabalho recente com esparzentana, né, que teve resposta, que teve um benefício na nefropatia por IgA, e que o bloqueio de duplo, né, de endotelina, o sistema renina-angiotensina, essas vias, elas agem também com um componente inflamatório, então, teria, sim, um efeito anti-inflamatório ali, provavelmente, não só antiproteinúrico, hemodinâmico, digamos assim. E aqui, então, esse caso, ele trouxe esse tratamento no paciente, guiado pela proteinúria, que não recuperou, e a histologia com essa subclasse S1, com características aí de uma podostopatia. Mas, e a hematúria, né? Nesse caso, ele coloca como se a hematúria, por si só, não tivesse um papel de atividade, né, de inflamação, mas a gente ainda não sabe totalmente esse significado, e esse outro trabalho, que é o que eu vou apresentar na sequência, que foi publicado em 2021, ele abordou um pouco mais a hematúria em relação a essa classificação histológica e os desfechos renais na nefropatia por IgA. Então, de forma introdutória, a gente sabe, né, que a nefropatia por IgA é a causa mais frequente de glomerulonefrite no mundo, com até 50% evoluindo com doença renal avançada, e o CADIGO de 2021, ele traz como tratamento inicial o de suporte, uma dose máxima otimizada de ECA, BRA, quando a proteinúria for acima de 0,5 gramas dia, controle de pressão e mudança de estilo de vida. E o tratamento imunossupressor,
ficaria reservado para os casos com risco de progressão de DRC. Quem progride? Bom, o CADIGO de 2021, ele fala que quem progride, que tem risco de progressão, aqueles que têm uma proteinúria persistente acima de 0,75 a 1 grama dia por 3 meses, a despeito dessa terapia de suporte otimizada. Já o CADIGO que está aí para ser lançado, de nefropatia por IgA, que tem essa pesquisa ainda e está em versão de rascunho, vamos dizer, de 2024, ele traz vamos dizer, um marco menor de proteinúria. Então, uma proteinúria acima de 0,5 gramas dia, independente se ele estiver em tratamento ou não, né, já indicaria um paciente de risco de progressão para doença renal crônica. E essas duas classificações diferentes vai implicar no tratamento diferente também, né? Então, na primeira de 2021, a gente faria ali o paciente com proteinúria acima de 1 grama dia por 3 meses, otimizar o suporte, e a ausência de melhora, a gente ia ou colocar esse paciente no estudo clínico, né, para avaliar novos tratamentos. Se ele tinha uma taxa de filtração glomerular acima de 30, estratificar para risco de toxicidade ao corticoide, considerando síndrome metabólica, obesidade e outras doenças, e entrar num tratamento com um curso de corticoide para ver se responderia. Se tiver uma taxa de filtração glomerular abaixo de 30, aí era manter um tratamento de suporte. Isso tudo com alvo de proteinúria menor que 1 grama dia. Já no rascunho de 2024, como ele já implica no iniciar um tratamento com alto risco de progressão, um paciente com acima de 0,5, ele já traz tanto tratamento de suporte, quanto um tratamento para reduzir a produção daquela IgA anômala, né, reduzir o efeito de inflamação. Então, já vem junto esses dois tratamentos. Então, usar aqui o IECO, o BRA, o inibidor de SGLT2 até a esparzaentana, e também já ter um tratamento para reduzir a IgA anômala, né? Então, aqui reduzir a inflamação, que pode ser um regime de corticoide, ou reduzir aqui as formas da IgA anômala, as formações de imunocomplexo que ele traz o NEFCON, tá bom? E em outras populações, ele coloca aqui o micofenolato, a hidroxicloroquina até a tonsilectomia. E isso tudo com alvo de proteinúria menor que 0,5 grama dia, idealmente abaixo de 0,3 grama dia. Só que, mesmo com essa diferença, ambos os documentos do CADIGO, eles trazem essa informação de que a gente tem ali uma calculadora de risco de progressão, tem os parâmetros clínicos, laboratoriais, tem os histológicos, que é o MESH-C, e ainda assim, os únicos parâmetros validados para prognóstico na nefropatia por IgA são a proteinúria e o ritmo de filtração glomerular. E por isso, ainda ele coloca aqui que não temos uma evidência suficiente para suportar o uso da classificação de MESH-C e em relação a determinar o tratamento imunossupressor. Também não tem uma evidência suficiente para basear esse tratamento ou decisão terapêutica na presença e número de crescentes na biópsia renal. E essa ferramenta de risco de progressão, que é a calculadora, também ela não pode ser utilizada para determinar qual outro tratamento particular ser usado. Então, apesar dessa diferença, a proteinúria, ela ainda é ali o principal marcador para a gente guiar o tratamento, avaliar prognóstico na nefropatia por IgA. Mas o parâmetro de proteinúria, ele decorre de uma inflamação ativa ou de cronicidade, né? A gente só tem esse parâmetro de forma abordada pelo CADIGO, e a gente pode ter situações que tem uma proteinúria residual de cronicidade. E aí, né? Como que a gente vai proceder com isso? E aí, assim que ele traz a hematúria, né? Ela é um achado comum na nefropatia por IgA. Será que a microhematúria pode representar um marcador de inflamação ativa? E se sim, isso poderia ter uma utilidade clínica e guiar o tratamento, né? Um paciente que tem uma proteinúria e persiste com hematúria, isso pode ser uma inflamação e pode me guiar o tratamento. Contudo, estudos ainda
são conflitantes quanto ao estado de hematúria e desfechos renais, e, além disso, a correlação independente do grau de hematúria com o desfecho renal, ele ainda é incerto. Assim, o efeito independente da hematúria, o efeito isolado, tirando todos os outros fatores, ele ainda é incerto. E a classificação de MESH-C, por outro lado, ela tem mostrado algumas associações com desfechos renais. E aí ele faz duas perguntas para o estudo, que será que tem uma correlação de MESH-C com microhematúria no momento da biópsia renal? E quanto ao grau de hematúria ao longo do segmento, haveria correlação com o desfecho renal independente do MESH-C e outros parâmetros clínicos? Que é isso que ele quer responder. Então, de materiais e métodos, é um estudo retrospectivo, unicêntrico. A população do estudo foram indivíduos com diagnóstico histológico nefropatia por IgA entre 2008 e 2017. Aqui, eles excluíram pacientes que não tinham amostra apropriada de urina 3 meses antes, e pacientes que estavam em imunossupressão no momento da biópsia. Isso aqui era muito importante, porque como ele quer avaliar se a hematúria teria um efeito de inflamação, era importante que ele excluísse os pacientes que estavam em imunossupressão no momento da biópsia, e isso foi feito. Excluiu causas secundárias, viu aqueles que tinham a classificação de MESH, e sobraram aí 72 pacientes. Aí, a biópsia e a análise da urina, né? O patologista que ia analisar a biópsia, ele era, vamos dizer assim, cego para a presença ou ausência de hematúria, e foram consideradas biópsias com mais de 8 glomérulos por biópsia. E foi feita a classificação de Oxford, aqui só para relembrar os parâmetros, né? Então, classificação M1, quando tem mais de 50% dos glomérulos com hipercelularidade mesangial, M0 menos que 50%, o E, que é a hipercelularidade endocapilar, E1 é estar presente, E0 ausente, o S, que é a glomerulosclerose segmentar, né, S1 é estar presente, S0 ausente, o T, que é a atrofia tubular, e aí menos que 25% T0, entre 26% e 50% T1, e T2 acima de 50%. E a presença de crescentes, né, C0 ausente, C1 entre 1 a 24% de glomérulos com crescentes, e C2 mais de 25% de glomérulos com crescentes. Aí algumas definições que ele trouxe. Era considerado hematúria quando tinha mais de 3 hemácias por campo, maior ou igual a 3, e ele dividiu em graus de hematúria. Então, ele separou vários níveis, né, de 3 a 10, de 11 a 20, 21 a 30, e assim foi, até acima de 100. E hematúria grave, se fosse maior ou igual a 21 hemácias por campo, e moderada, se fosse entre 3 a 20 hemácias por campo. A hematúria do baseline foi aquela do momento da biópsia, e a hematúria no segmento, ela foi a mediana das hematúrias antes do desfecho de falência renal, né? Se elas estavam presentes maior ou igual a 3 hemácias por campo, ele calculava pegava todas essas hematúrias e fazia a mediana delas. Alguém falou alguma coisa, levantou a mão? Eu mandei uma pergunta aí, mas deixa para responder no final, Sabrina. Ah, tá bom. E o desfecho era a falência renal, né? Bom, os resultados. Aqui é a tabela que avaliou a associação das características do paciente no baseline com a hematúria. Então, a gente vê aqui os dois grupos, aqueles que não tinham hematúria, né, no baseline, e aquele que tinha hematúria no baseline. Então, você vê que a maioria que tinha hematúria, né, N97 contra 28. A primeira dado que tem aí alguma significância é a taxa de filtração glomerular. A gente observa que aqueles que tinham hematúria tinham um ritmo de filtração glomerular no momento da biópsia, né, no baseline, um pouquinho melhor, né, de 58 ml por minuto, comparado a 43 ml por minuto. A biópsia renal, ela apresentava-se, como a gente já viu em outros trabalhos, a presença de M1 nos casos, em maior proporção nos casos com hematúria. Então, você vê aqui 86% contra 64%, e a presença de
E1, aqui 30%, no outro nem tinha. E a C, que é a presença de crescentes também, mais significativo no grupo com hematúria, comparado ao que não tinha hematúria. Aqui eu chamo a atenção para hipercelularidade endocapilar, que só apresentou-se presente no grupo com hematúria nesse estudo. E aí, vem os resultados do segmento, né? O segmento foi feito com 74 pacientes e teve uma mediana de 3,7 anos. Aqui, essa primeira tabela é uma tabela até do material suplementar, que ele traz a associação do MEST-C com aquela mediana de hematúria que foi feita no segmento do paciente. E a gente vê que não tinha uma relação significativa de qualquer classificação do MEST-C com a hematúria do segmento. Aqui não é a hematúria do baseline, não é a hematúria isolada, é a mediana de hematúria no segmento. Quando a gente olha para o ritmo de filtração glomerular e a sua mudança por ano, relacionada com o grau daquelas medianas de hematúria durante o segmento, existe uma relação significativa importante com o declínio do ritmo de filtração glomerular. Então, para cada grau acima de hematúria, lembra que ele dividiu em vários graus, né? De leve de moderada a grave de hematúria. A cada grau acima, né, perdia-se 3 a 7 ml por minuto de ritmo de filtração glomerular. E tanto que, como o paciente tinha uma hematúria grave, mais de 100 hemácias por campo na mediana do segmento, isso se associava com uma perda de ali 23,8 ml por minuto. Quando a gente olha, ele fez aqui um modelo estatístico, que é esse GEE, que ele avaliou esse parâmetro do grau de hematúria no segmento com a taxa de filtração glomerular, tirando o viés dos outros parâmetros. Então, ele ajustou, né, nesse modelo estatístico, para a proteinúria estimada, para a classificação, cada subclasse do MEST, para o uso de IECA, para imunossupressão, para o uso tanto de ECA com imunossupressão, e a gente vê que esse declínio da taxa de filtração glomerular, ele era independente de todos esses fatores, continuava com P significativo de declínio, né, para o grau de hematúria. Aqui, ele separou um subgrupo daqueles que tinham proteinúria acima de 1 grama dia, para saber se essa hematúria, ela também persistiu como um fator de risco independente do declínio, mesmo naqueles que tinham proteinúria acima de 1 grama. Que a gente já sabe que a proteinúria, ela é um fator de risco, mas será que a hematúria, corrigindo o viés, essa proteinúria continua sendo? E continua sendo, né? Então, aqui, ele corrigiu, ele avaliou nesse grupo de proteinúria acima de 1 grama, que também persistia, né, significativo a perda do ritmo de filtração glomerular, corrigido para os outros parâmetros, inclusive para as classificações de Oxford. Aqui, ele olhou hematúria grave versus hematúria moderada ou ausente, né, e a gente vê que existe uma associação pior, né, quanto mais grave a hematúria, que ele coloca acima de 21 hemácias por campo, com um desfecho de declínio da função renal, também corrigido para os outros parâmetros pelo modelo estatístico. Quando a gente olha MEST-C e o ritmo de filtração glomerular, nesse estudo, tirando aqui a hematúria, o parâmetro T, né, que é a atrofia tubular, foi o único parâmetro que teve uma associação significativa para o declínio do risco de filtração glomerular. E, em qualquer momento do segmento, aqueles pacientes que tinham T1 e T2, eles tiveram uma média de menos de 23,4 ml por minuto de risco de filtração glomerular comparado com o T0. Isso ajustado por tempo de segmento, hematúria e proteinúria. Quando a gente olha a associação das características clínicas lá do baseline com o desfecho renal, aqui a gente não está falando da hematúria específica, a gente está vendo as características do baseline
e a incidência de desfecho renal, a gente vê que o que se associa de forma significativa no baseline com o desfecho é a creatinina. Quanto mais alta a creatinina, pior o desfecho. A pressão arterial também, quanto mais alta a pressão arterial, pior o desfecho. A proteinúria também, quanto mais alta a proteinúria, baseline. E a presença de T, né? Quanto maior ou igual a T1, pior o desfecho renal. Aqui eu chamo a atenção que a hematúria do baseline, ela não teve uma associação significativa com o desfecho renal, né? Então, o que chama a atenção é que as hematúrias isoladas, a gente não consegue encontrar essa relação significativa. O que ele encontrou relação significativa foi a mediana das hematuras ao longo do segmento. E essa do baseline não teve associação, e nenhuma hematura isolada no segmento também não teve associação. Aqui, ele teve uma parcela muito pequena de pacientes que fez imunossupressão, pelo que eu vi. A maioria usou IEC-BRA, e ele usava, como era estudo retrospectivo, né, ele calculou como quem estava em tratamento a porcentagem de consultas em que o paciente estava em uso, ou de imunossupressão, ou de IEC-BRA, e, como eu falei, né, a hematura isolada não tinha essa relação com o desfecho. O que teve algum efeito aqui de risco, ainda persistente, mesmo que isoladamente, foi a proteinúria, né, que persistia ali como marcador ainda de desfecho renal. E aqui o que era protetor, o uso do IECO-BRA. A imunossupressão tendeu a ser protetora, mas não teve significância estatística, provavelmente um estudo retrospectivo, não teve tantos que usaram imunossupressão. Bom, e a discussão desse artigo, né? Então, a hematúria, que esteve presente em 78% dos pacientes no momento da biópsia renal, ela se correlacionou com M1, E1 e C1, sendo que E1 e C1, né, representam uma inflamação glomerular e proliferação celular. Aqui ele não discorre sobre o M1, que a gente discutiu um pouco na reunião passada. Mas a gente sabe que a presença de viscosidade endocapilar e a presença de crescentes realmente está associada com mais inflamação e proliferação celular. E com isso ele sugere que a hematúria, no momento da biópsia, ela reflete inflamação, né? Como eu falei, lembrar que eles não estavam em uso de imunossupressor. A hematúria não se correlaciona com o T1 e S1 na biópsia. Ele traz que isso provavelmente por ser alguns marcadores de cronicidade. Aí, se a gente voltar para o caso clínico, mas no caso clínico, aquele S1, um subtipo de podostopatia, poderia representar uma inflamação, como ele colocou, relacionada com mesanjo e podócito, só que no caso que ele apresentou, o paciente sempre teve hematúria, né? Era uma hematúria, né, leve ali no começo, de 3 a 5 hemácias por campo, continuou residual ao final, mesmo com remissão de proteinúria, ele continuava com hematúria. Então, isso é uma coisa a se pensar realmente. E o T maior do que 1 associa-se com doença renal mais avançada, com certeza. A presença de S1 e T1, ou T acima de 1, na ausência de hematúria, aí sim, que é uma provável ausência de benefícios de imunossupressão, que é o que ele coloca. Hematúria no segmento corresponde a um fator de risco independente para o declínio, e aqui eu digo a hematúria, a mediana que ele fez, né, e não hematúrias isoladas, e o declínio é mais pronunciado se a hematúria for acima de 21 hemácias por campo, nessa técnica que ele usou no estudo dele. Diferentemente de outros estudos que tiveram resultados conflitantes, esse estudo provavelmente teve uma correlação mais forte devido ao uso da mediana de hematúria ao longo do segmento, e não medidas isoladas. Outros estudos corroboram para a avaliação de hematúria ao longo do tempo, ele cita alguns outros trabalhos que avaliaram, mas a maioria realmente era conflitante, provavelmente pelo uso isolado da hematúria. Utilizar apenas proteinúria para decisão clínica pode inadvertidamente selecionar pacientes que têm algum grau de cronicidade, com dano irreversível, inclusive podendo mascarar a resposta da imunossupressão em alguns estudos clínicos. Isso aqui é uma coisa que realmente a gente pode colocar.
E com base nisso, é proposto uma nova avaliação para caracterizar paciente com alto risco de progressão, que seria a combinação de uma proteinúria acima de 1 grama dia, provavelmente aí baseada no CADIG 2021, hematúria acima de 21 hemácias por campo, que foi a que mais correlacionou com desfecho, e o MEST-C com a presença de E1 ou C maior ou igual a 1, né? Com um risco, né, de poder ter uma deterioração maior da função renal na presença desses componentes. E aí, esses pacientes com essas características poderiam se beneficiar de imunossupressão, que necessitaria ser avaliado em futuros trials. Um dos viés do estudo é que é retrospectivo, né, 83% dos pacientes eram caucasianos, enquanto o IgA ocorre predominantemente em asiáticos, e uma das vantagens é que os pacientes não estavam em imunossupressão no momento da biópsia, e ele fez essa diferença do calcular a mediana da hematúria. Como conclusão, então, a hematúria durante o acompanhamento é um preditor independente de declínio da taxa de filtração glomerular após o ajuste para o tempo, para a proteinúria, para o score de Oxford e o tratamento. Aí eu trago uma conclusão juntando tanto o caso clínico, né, quanto esse artigo, que também a histologia, ela apresenta ali várias características que realmente poderiam guiar o tratamento, embora ainda não seja recomendado pelo CADIGO, mas a associação com parâmetros clínicos laboratoriais ainda são conflitantes, né? Então, o manejo individualizado, né, como trouxe, né, aquele caso, parece ser o caminho, né, para os pacientes com empatia já, pelo menos até esse momento que a gente não tem os trials usando esses parâmetros. Então, é isso. Muito obrigada, Sá, parabéns pela apresentação, muito boa. E agora a gente abre aí para as discussões, questionamentos, perguntas, dúvidas. Lini, que você quer falar um pouco da tua pergunta aí? Deixa eu ver. Alguma correlação assim que na Não, foi uma IF? coisa aleatória que eu lembrei, porque eu tinha lido alguma coisa de GIA um tempo atrás, que falava que a via da lectina, a princípio, quando ela é ativada, ela tem pior prognóstico que a alternativa. E algumas vezes na IF, embora não seja comum, às vezes tem uns depósitos de C1Q e que poderia ter relação com a via da lectina, que seria pior prognóstico. Aí eu perguntei se apresenta C1Q na IF, embora não seja comum na IgA, ela pode ter alguma correlação com essas expansão mesangiais ou proliferação endocapilar, alguma coisa assim. Tem algum estudo que fala isso, né? Eu não lembro de ter visto um estudo com essa relação do C1Q. Em termos de complemento mesmo, acho que a Karina até pode falar também da relação do complemento aí com o IgA, caso do trabalho dela, mas de C1Q especificamente não. C1Q não, é mais a questão, assim, pelo menos até o que eu estudei no momento, a presença, aí tem uma questão sobre isso, do C3 nas biópsias. Não sei se era essa a dúvida. Então pode ser eu que confundi mesmo. Eu não sei se uma coisa interessante, fiquei pensando agora, refletindo aqui, que nenhum dos trabalhos que a gente comentou, dessa questão da hematúria, ele correlaciona alguma coisa com o controle pressórico, né? Não sei se teria alguma coisa de interessante para avaliar em relação a isso, se traria alguma informação adicional. Na verdade, assim, essa relação da hematúria com a hipertensão em específico, a não ser que se a gente esteja considerando da inflamação, da perda de glomérulos, às vezes, aí ter essa relação como tem a relação com os desfechos de declínio, o paciente pode ter evolução de hipertensão, mas como a doutora Cris fala, a hipertensão na IgA geralmente aparece bem no início, né? Então, precisaríamos ver melhor. Ele nesse trabalho, ele mostra que os pacientes que tinham a
pressão sistólica mais alta no baseline, e isso se correlacionou com o pior desfecho de declínio da função renal. Mas a hematura isolada do baseline não teve correlação com o desfecho de piora da função renal, só a hematura com a mediana das hematuras do segmento. Já a proteinúria, né, em qualquer momento ali, mesmo no baseline, proteinúria isolada no segmento e tudo, ela tem uma relação, né, em qualquer momento com essa piora do declínio. E o descontrole pressórico causar a proteinúria, né? Mari, você levantou a mão, quer falar? O que eu acho que os estudos, eles são realmente bem conflitantes. Agora, uma coisa, acho que todos eles concordam que é a questão da hematúria. A hematúria, ela... Não todos concordam, mas assim, a hematúria, ela, o que parece é que ela mostra o paciente mais inflamado, o paciente que, talvez esse paciente ele vai pior mesmo. O que a gente não consegue estabelecer é se limpar essa hematúria vai fazer diferença no prognóstico dele. Acho que isso é o que mais vira um calo para a gente, porque a gente está vendo que a presença daquilo está mostrando que o paciente vai pior, mas aí quando a gente tenta limpar aquilo, não está fazendo diferença para ele lá na frente. Então, acho que isso deve incomodar muito. Incomoda muito a mim, pelo menos. Mas eu queria fazer uma pergunta, eu queria saber se vocês sabem se está tendo no Brasil, no próprio HC, alguma coisa com o Sparsentan, ou se tem algum grupo de paciente comprando Sparsentan. Vocês têm alguma experiência com isso? Está custando $14 mil por mês, mesmo nos Estados Unidos. Então, Fácil, né? acho que não está rolando, não. Mas, assim, então, vamos lá. O C1Q a gente espera mais na via clássica, né? Então, fato que há quem defenda que a IgA pode ser ativada pela via da lectina ou pode ser ativada pela via alternativa, e parece ter uma diferença, e a Mari tocou num ponto importante, que na verdade estão tentando provar que a hematura é um marcador ruim de inflamação, né? E ninguém está desprezando os outros fatores, né? Então, ninguém está desprezando que a hipertensão, que a perda de função, que a proteinúria seja uma coisa ruim. Mas a hematura, a gente está tentando falar de inflamação. Então, nisso, provavelmente, deve vir algum outro marcador de inflamação, que eles até têm os trabalhos dosando macrófagos na urina, né? Através de CDs, né? Para ver se isso é melhor que a hematúria. Aí, fazer um tratamento que diminua, talvez, esse macrófago, esse marcador de inflamação, seja um parâmetro melhor que a hematúria. Acho que é no que a gente vai acabar migrando, porque já viu que você olhar a hematura isolada, como a Sá falou, não adianta. Você tem que olhar a hematura ao longo do tempo. Aí é complicado, né? Olhar ao longo do tempo, quanto tempo que você perdeu, né? Fala aí, Nath. Oi, chefe. Assim, eu acho que tudo que a gente está lendo, e eu concordo com a Mari, que acho que a nossa grande angústia é que a gente imagina, pelo que a gente tem de evidência, que realmente tem um pior prognóstico, mas e aí, né? O que a gente vai fazer? Eu não sei se eu acho que a angústia que a Mari está falando é a mesma da minha. Por exemplo, antes, talvez, por mais falta de conhecimento e ingenuidade, eu ficava um pouco mais tranquila quando eu conseguia melhorar um pouco aquela proteinúria do paciente. E tudo bem, aquela hematura, ela sempre incomodava, mas a gente tinha um pouquinho mais de calma em relação a ela. Mas agora, eu acho que eu tô ficando, talvez, com essas novas informações. Antes era mais conflitante, agora parece que realmente, associado à histologia, a gente tem um pouco mais de informação, os trabalhos estão um pouco mais robustos e agregando tudo isso, não só hematura, proteinúria e histologia, principalmente, que agora está tendo bastante, isso deixa uma certa angústia no tratamento e parece que a gente não está sendo eficaz no tratamento desses pacientes, pelo menos é a perspectiva que eu tenho. E o que eu não tenho, o que eu queria tirar essa dúvida, para entender dessa aula,
que eles estão falando é que, na realidade, aquele tempo que a gente espera para ver se melhora a proteinúria, dependendo do caso, a gente sentindo aquele paciente, se ele está mais inflamado, talvez a gente não esperaria aquele tempo como orienta o Cardigo, e talvez a gente já fosse de forma concomitante com tratamento imunossupressor, né, para lidar com essa parte de diminuir realmente essa inflamação. Só que tudo que a gente tem também é dependente do tempo. Então, enquanto usa o corticoide, melhora, depois não melhora. E o que fazer, né? Eu estou nessa dúvida do ponto de vista prático, é o que fazer com esses pacientes, porque a proteinúria agora enfim, com a DAPA, que melhorou um pouquinho, mas já melhorou, e Cobra, tal, a gente tem também Inspiro, que às vezes ajuda, enfim, algum diurético. Eu não tive acesso ainda a espartano, então não tenho essa experiência, mas eu me sinto impotente no tratamento, assim, o que fazer com esses pacientes além disso? É isso. Estamos ainda caminhando, né? Entendi. Então a análise foi adequada. Tá, entendi. Parte boa é saber que Entendi. ninguém tá sozinho, né? Exato. Entendi, não é porque a gente tem um número grande de pacientes com IgA, assim, de todas as glomerulopatias, principalmente o perfil desses pacientes, que costumam ser pacientes jovens, e isso é realmente angustiante, né? Assim, eu sinto que eu não estou fazendo o meu trabalho de forma adequada, entende? Parece que o Não tempo sinta está isso, não. passando. Não, parece que o tempo está passando e eles estão perdendo função renal e eu não sei o que fazer, entende? Será que eu insisto em mais tempo e talvez mais corticoide? Eu tenho um problema com corticoide porque eu tenho vários efeitos adversos que infelizmente a gente acaba vendo, e eu tento não bater muito na tecla da imunossupressão, mas será que talvez eu teria que talvez ser mais agressiva nessa imunossupressão? Eu estou nessa dúvida agora. Vamos por fila aqui. Vai, Rê. Eu acho que você levantou a mão primeiro. Oi, doutora. Não, na verdade, o que a gente estava conversando aqui, eu e a Sá, nessa discussão, é que, assim, acho que foi interessante essa avaliação da mediana de hematúria a longo prazo, então é uma coisa muito legal, mas essa observação que você vai ficar esperando, então não sei se vale muito. Agora, o que eu fico sempre na dúvida é com relação à biópsia. Acho que a gente não tem tanta coisa ainda associando classificação de biópsia com prognóstico, mas parece que faz sentido. Agora, eu não sei quando indicar a biópsia, porque se até o Cadigo muda a indicação de conduta da proteinúria de 1 grama para a proteinúria de meio grama, será que a gente não demora até para indicar a biópsia? Será que não deveria indicar a biópsia com qualquer proteinúria? Ou, não sei, eu tenho essa ideia de longo prazo, de esperar uma proteinúria maior até para indicar a biópsia. Será que aí a gente não perde tempo também? Será que se a gente conseguir, que parece que é o que está acontecendo, ter uma relação melhor da classificação histológica com o prognóstico, já que o que a gente tem era proteinúria ok, a gente continua, e a hematúria tem essa dificuldade de esperar um tempo de uma mediana de hematúria, eu não sei, eu fico na dúvida mesmo. Eu normalmente demoro para indicar biópsia na prática, não sei se a gente não deveria indicar antes também. E aí eu acrescento uma pergunta também, que eu estou com uma paciente desde 2023 com hematúria, 2023 e 2022, com hematúria, não tem proteinúria. Já foi feito o teste genético, tudo excluiu assim, né, descartou a princípio doenças do colágeno, outras coisas que poderiam causar, né, membrana fina, porque é só hematúria. E assim, e a gente vai esperar aparecer a proteinúria para biopsiar, e será que essa hematúria já não significa alguma coisa? Até essa dúvida de, o paciente que só tem hematúria, então, será que eu não tenho que biopsiar? Né? Que é uma hematúria dismórfica, uma hematúria que você descartou causas urológicas. Descartou tudo, é só hematúria, inclusive é dismórfico, assim. Eu tenho dúvida também. E eu não sei, para mim era mais fácil ficar esperando você parece mais legal, né? Vocês estão cobertas de razão. Acho que essas mudanças de paradigma, com certeza a gente vai biopsiar um pouco mais precoce, talvez até imatúrias isoladas, sim. Lineker, você está na sequência. Eu só queria lembrar que tem o estudo do Finerenone aí para paciente não diabético, que sai até uma baseline, acho que foi no NDT, cujas amostras maiores eram hipertensão e IgA.
Então, talvez, num futuro aí próximo, também a gente possa usar para controle da proteinúria na IgA também. Seria a espironolactona chique, né? Mari, diga aí. No meu caso, eu quero só tirar uma dúvida. Por acaso vocês viram ou usam ciclofosfamida em algum caso de IgA? Eu estou perguntando porque eu vi em 2 serviços diferentes por aqui o pessoal usando em paciente com alteração de função renal e isso me deixou bem duvidosa se teria se caberia a ciclofosfamida em algum caso. Cheguei até a pensar se era um caso de crescêntica, porque eu não cheguei a ver a biópsia. Então, eu não sei qual eram os detalhes da biópsia dos 2 casos, mas isso me deixou com a pulga atrás da orelha. Faz um tempo que eu queria tirar essa dúvida com vocês. É só rapidamente progressiva, Mari. IgA rapidamente progressiva. Aí você faz o esquema igual da vasculite ANCA. Aí, pensando em vasculite da IgA, doutora, Não. IgA como rapidamente progressiva, que entendi. ocorre Só em mesmo 5 a, como. 5 a 10%, né? Então, ela tem Tá. mais de 50% de crescentes acometendo, né, o parênquima. Aí você Aham. trata como se fosse vasculite ANCA. Um dos casos eu sei que não era pela história clínica da pessoa, o outro eu não tenho certeza porque estava entrando em diálise, então talvez tenha sido. Obrigada, doutora. Cá, diga lá. Não, é que vocês falaram, acho que a Sabrina e a Renata comentaram da questão da hematúria sem proteinúria, né? E isso é muito comum a gente pegar, né? E eu fico muito na dúvida também, assim, desse momento aí da indicação da biópsia, né? Assim, realmente, né? Quando a gente tem proteinúria, não tem muita dúvida, né? Mas quando não tem, essa dúvida é muito. Eu fico muito me perguntando mesmo, será que biopsia? Será que não biopsia? Só observa? Então, não sei se também nesse caso valeria a pena considerar esse, por exemplo, o grau dessa hematúria e, enfim, perguntas que a gente não tem resposta, né? Mas deixa uma pulguinha atrás da orelha, né? Depois que acabar essa rodada o caso clínico vai ser na próxima semana, o último caso clínico e o último artigo, aí nós vamos ver um artigo sobre IgA e CD, deixa eu ver se eu lembro qual é o nome do CD, que ele avalia macrófagos, deixa eu ver aqui, se eu encontro... Mas eu estou com o artigo aqui e depois a gente avalia esse artigo, porque talvez a saída seja procurar um outro marcador de inflamação que não é hematúria, né? Então, talvez a gente vá... E aí é o lance desse CD aí que marca macrófago, acho que era CD 160 e alguma coisa. Vou ficar devendo aqui para vocês, mas eu vou achar as minhas coisas, tá bom? Alguém quer fazer mais algum comentário? Karina, concordo com você, e é uma dúvida que eu tenho em relação a essas hematúrias, e o que me deixava em paz é que eu falava, tá, não tem proteinúria, então tá tudo certo, né, assim, mais ou menos. Só que, assim, se a gente pensar em biopsiar esses pacientes mais cedo e realmente vem uma IgA, a gente trataria, assim, sem hematúria, entendeu? Então, assim, isso mudaria a nossa conduta? Realmente é angustiante, várias dúvidas, mais do que respostas. Pergunta de milhões, né? Porque, querendo ou não, você vai também meter o paciente a algum tratamento imunossupressor ou corticoide, enfim. E a gente, né, não sabe o quanto disso, o quanto dessa evolução para a doença renal crônica aconteceria ou não, né? Eu acho que a gente não tem essa resposta, mas talvez vale a gente pensar em investigar isso, né? É que os pacientes, quando chegam para a gente, já chegam mais, ou com uma proteinúria mais importante, ou com uma disfunção renal, né, mais importante também, né? Isso. E quanto mais dúvidas que certezas, maravilha, né? Sobram sempre pesquisas. Mais algum comentário?
Então, beleza, pessoal. A gente se vê semana que vem no último caso clínico do FEVENSA e o artigo, tá bom? Abração, vocês. Bom final de semana. Parabéns, Valeu, Sá. gente. Excelente. Parabéns, Sabrine. Muito bom. Tchau, tchau. Bom final de Tchau, semana. pessoal. Até mais.